Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Oração da paz de espírito. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução da minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afaste de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz e obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Zenaide. Que Deus a abençoe. Boa noite a todos. É um prazer renovado sempre voltar aqui para falar do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre é sempre presente, está sempre conosco. Ele deixou algumas coisas escritas através de Allan Kardec nesse livro aqui, a Gênese. E com este livro aqui eu fiz a palestra de hoje. O título dessa palestra é Um Só Rebanho e Um Só Pastor. De repente, quando eu parar minha palestra, vocês vão dizer que eu estou sonhando. Mas não é um sonho. Está escrito aqui. E esse livro foi escrito em 1800. Deixa eu ver. Essa aqui é a 52ª edição. Então já foi escrito mais para cá. Mas no primeiro foi lá por 1800 e pouco. E aqui mostra do Evangelho, uma parte do Evangelho, que Jesus diz o que vai acontecer no futuro. Diz o seguinte, em João capítulo 10, versículo 16. Quem quiser procurar na Bíblia, está aí. Jesus diz, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. O que ele quis dizer? Que não são deste lugar, que não são desta igreja, que são de outras igrejas. É preciso também que estas ovelhas venham até mim e eu as conduza. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus nesse momento disse claramente e anuncia que haverá um só rebanho e um só pastor. Que todas as religiões vão se unir para o bem da humanidade. Mas isso parece sonho, não é? Parece difícil. Considerando
tantas religiões que nós temos e tantas diferenças entre elas, parece um sonho, parece muito difícil, mas vai acontecer. Esse antagonismo, esse conflito, essa ansiedade que move todos dentro de uma religião, essas contrariedades que são alimentadas por aqueles que são dirigentes, que são pastores, padres e outros, né? Isso tudo traz para os fiéis uma ideia de que só na igreja deles o bem é que se faz, só na igreja de cada um é que vai acontecer essa união, né? Então não é por aí. Vamos começar a pensar diferente. Todos querem essa unidade, mas ninguém quer se mover para isso, tá? Eles pensam sempre que será feita a mudança através da sua igreja. Por exemplo, aqui a gente não incentiva ninguém a não gostar das outras igrejas, pelo contrário. A gente sempre disse que todas são de Deus e trabalham para Deus e para Jesus. Portanto, não há diferença entre elas e nós. Então, mas esse respeito que tem que haver com essa mudança. Tem que haver respeito, tem que haver tranquilidade, tem que haver amizade, tem que haver essa união. No entanto, a unidade se fará. Jesus já disse. Tá. Por quê? Porque vai começar a derrubar barreiras. As barreiras que unem uma religião a outra não vai ter mais. São muros enormes que vão ser derrubados. Né? E os costumes e a linguagem. Uma vez eu li um livro que dizia assim, que em 2015 as pessoas iam entender Jesus, que falava para todas as nações, e que eles iam entender, todo mundo ia entender Jesus na sua língua. Tá? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós íamos entender Jesus que ia estar falando lá na Palestina, na linguagem deles. Nos Estados Unidos, iam entender Jesus que estava falando na Palestina, na linguagem dos Estados Unidos. Então, cada um entender, mas hoje a gente sabe que a tecnologia já faz isso, né? Quando as pessoas vão em congressos que tem outro falando em outra língua, tem um aparelho para pôr no ouvido e a pessoa ouvir na sua língua. Isso vai acontecer bem seguido, para poder todos se entenderem. A tecnologia vai ajudar bastante. Pressente-se uma unidade e todos desejam essa união. A união se fará, como eu já disse, e esses laços de fraternidade serão estreitados pelo bem, pelo amor, pela fé. Os humanos vão desenvolver uma capacidade maior de razão, tá? Para fazer essa união entre as nações. Assim todos se tornarão aptos, tá? A discernir, a compreender, tá? Essa infantilidade que está havendo entre as religiões. Isso é muito infantil, tu brigar por causa de religião, tu discutir por causa de religião. E hoje eu vinha vindo falar em religião, né? Eu vinha vindo da minha casa para cá e trouxe de carona um rapaz que ele é da Assembleia de Deus. E ele corta a grama lá em casa para mim. É muita coisa para cortar e ele corta na frente da casa, em roda da casa. E ele gosta de falar, ele fala muito. Daí eu falei,
queria que vocês vissem o que ele falou para mim. Exatamente o que eu tinha escrito. Quer dizer que eles estão exatamente pensando e fazendo como a gente está falando. Só que não há um entrosamento, porque eles acham que o Espiritismo é uma coisa e a gente acha que a Assembleia de Deus é outra coisa. Então é uma coisa assim, sem noção, né, da gente pensar. E ele me deu tantas ideias boas, queria que vocês vissem, fora do comum. E ele fala bastante. Eu gostei de falar isso com ele. Então, tudo pelo progresso da ciência. A ciência precisa estar junto conosco nas religiões, na religião que se fará. Tá? Demonstrar cada dia mais, a ciência demonstra cada dia mais os erros materiais pelo que a gente passa, pelo que a gente faz. Né? Sobre que esses conflitos ganham juízo e destacam o seguinte, que será retirado de cada religião aquelas criaturas que não concordam. Eles chamam de pedra estragada. Aqui está escrito isso. Aquelas pessoas que não vão concordar serão retiradas. Por quem? Por Deus, por Jesus. Não são os irmãos que vão retirar. São os superiores que vão retirar. Não somos nós que vamos afastar. Então, nesse momento assim dessa retirada, é para evitar que se quebre a lei de Deus que é superior. Agora, aquilo que o homem faz não vai existir mais. Vai existir a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Nos homens, o que os homens fizerem vai cair por terra. Os homens que eu digo, aqueles que são dirigentes de casas religiosas, de igrejas, tá? Então, afastando esses acessórios, chamam bem assim de acessórios, a união se fará. A fim de chegarem a esta unidade, as religiões terão que encontrar um terreno neutro. Terão que achar, mas é um terreno neutro que é comum para todos. Tá? Vão se unir em Deus, que é comum a todos. Para isso, todas terão que fazer concessões. Então, terão que fazer uma assembleia, né? Uma assembleia. Isso serve, aquilo não serve. Na minha religião, isso não serve. Na deles também não. Então, aí vão tirar aquela parte. Aquela parte que você fez, vão ser tirados. Aquilo vai destruir a religião, aquilo vai destruir a lei da natureza, vai destruir Deus. A ideia é essa, não destruir as leis de Deus, nunca, porque a única verdadeira e eterna. Mas em virtude do progresso, tem a imutabilidade. A imutabilidade só cabe a Deus e a espiritualidade de luz. Nada mais é imutável. Na verdade, somente Deus mesmo é imutável. Somente Deus não muda. Tá? O restante a gente tem que mudar. A gente muda todos os dias. A gente precisa mudar. As religiões precisam mudar. Mas em virtude desse progresso, dessa imutabilidade, a iniciativa será de quem para mudar isso tudo? Do povo. O povo que vai dizer aqui está certo, aqui não está. O povo que vai sentir isso. Sentir e se afastar. Não vai ficar no lugar que não lhe cabe, que não consegue ficar bem.
E sobre imutabilidade, a gente tem 2 versículos também dos discípulos, de Tiago e de Hebreus, que diz o seguinte de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E segue cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então quer dizer assim, ó, é como uma pessoa que vai para frente do espelho, se olha no espelho e sai dali e esquece tudo. É a mesma coisa tu entrar numa igreja qualquer e ouvir a palestra, ouvir o sermão de alguém e sair daqui e não lembrar nada mais. Ah, do que falou? Ah, foi muito boa a palestra, mas eu não me lembro o que falou. Então não vai seguir, não vai colocar em prática. Não veio, ouviu, acha bonito e sai ali, mas não sabe nem comentar, porque não ouviu direito. Então, isso diz Tiago, tem que ser cumpridor da palavra. Se não for, não assista nada. Hebreus diz o seguinte, a imutabilidade. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Ele não mudou, ele continua o mesmo. E Deus a mesma coisa. Continua o mesmo. Aí ele diz, essa passagem diz o seguinte, não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Tem doutrinas, muitas doutrinas que são estranhas. E aí você leva para a vida uma doutrina que não sabe se é verdade ou mentira. Tá? Porque bom é que o coração se fortifique pela graça de Deus e não por uma doutrina que não tem pé nem cabeça. Há algum tempo um movimento se fez para fazer essa união e ainda existe esse movimento. Palavras de Allan Kardec, que diz que essa força que o povo se mobiliza, essa força vai fazer essa união. Aí ele diz também que as pessoas não aguentam mais coisas enfiadas a goela abaixo. Tu vai fazer isso porque eu preciso que tu faça isso. Tu faz isso, tu não anda de calça comprida. A mulher não pode andar, mas bota uma saia comprida. A mulher não pode cortar cabelo, ou então o homem não pode fazer a barba. São coisas assim que os homens criam para escravizar o povo, certo? Esse princípio da imutabilidade também acontece dentro das religiões, da seguinte maneira: criam uma regra e seguem à risca aquela regra. Se aquela regra não faz bem para o povo, tem que mudar. Está na hora de mudar. Está sentindo que tem que mudar. E a sociedade não vai para trás. A sociedade caminha para frente. O ser humano caminha para frente. Então, como é que a igreja vai ficar para trás? Não pode. A igreja tem que caminhar junto com a sociedade. A imobilidade gera desconforto e atraso. E ainda vai servir de fraqueza. E a mais ainda, destruição dessa religião. Ela quebra a unidade. Qualquer tipo de imobilidade quebra a unidade. Os que querem avançar se separam daqueles que não querem. Aqueles ficam para trás. São as pedras estragadas que eu falei no início. Eles mesmos ficam fora. Não querem. Ótimo. Fique fora. Aí ele chama essas pessoas de teimosos, ditadores, duros e inflexíveis. Ele é bem
taxativo, né? Teimosos, duros, inflexíveis, ditadores. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de unir a humanidade sob o mesmo estandarte, sob a mesma bandeira, será a que melhor satisfaça a razão, tá? E as legítimas aspirações do coração e do espírito. A razão, o coração e o espírito, todos têm que estar no mesmo nível, no mesmo padrão. Também que não seja nenhum ponto de desmentido pela ciência. Por exemplo, a ciência olha aquela religião e diz: esta está certa por isso, isso e isso. Que nem um ponto dali é desmentido pela ciência. Que acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva. A religião não pode ficar para trás, tem que acompanhar, tem que mudar as regras. Regras que têm assim, estão enferrujadas, há milênios que não muda. Que não pensem que a única, que é única porque é fé racional. Nós não podemos dizer que somos nós que vamos mudar, que vamos unir, porque a nossa fé é racional. Não podemos. Que nem todos concordam com isso. Mas tem que usar a razão, tem que pesquisar, tem que entender. Que o código de moral seja o mais puro e o mais lógico possível para as pessoas. O código de moral tem que ser único para todos. Que seja o mais harmônico com as necessidades da sociedade. Que seja o mais apropriado para o momento. Que seja aquela que vai fundar o reino do bem. Fazer o bem sem olhar a quem. E que seja aquela religião que acredite em um só Deus Criador. Não precisa botar 50 nomes, né? Não precisa citar outros nomes. Deus é Deus e ponto. Muito obrigada por escutar e um grande abraço. Que Jesus abrace vocês um por um nesse momento. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Zenaide. Possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Quando estiver em oração, eleve seu pensamento no endereço do Pai. Faça-o na comunhão do amor, isto é, lembre-se de que sua prece agradará ao Senhor na medida em que contemple essa multidão de irmãos que precisam muito mais do que você. Quando rezar, pense que está acendendo uma vela. Quem será primeiramente iluminado? Você, é claro. Então,
Cada vez que se dispuser a rezar, pensando em seus irmãos, você estará iluminando os espaços que Deus virá ocupar, onde o primeiro a ser contemplado será você mesmo. Seja o instrumento pelo qual Deus veja seu irmão. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas que se dirijam à sala de preces e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.